As personagens femininas de One Piece com certeza são alguma coisa, né? Cara, nunca vai entrar na minha cabeça por quê? Por que calças femininas são uma coisa rara? É por isso que a Nami usa calças no pós-time skip se pá, mano. Deve ser caro pra caramba uma dessa. Opa, e aí, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link, eu tenho um canal de animes. E a gente tá aqui pra poder falar sobre One Piece. Mais especificamente sobre o que aconteceu depois do capítulo 1136. Preciso avisar que vai ter spoiler no vídeo? Acho que não, né? Enfim, pra quem acompanha o mangá de One Piece frequentemente em geral, jovens, deve ter visto que recentemente nós tivemos o capítulo 1136 da história e teve a revelação de um personagem chamada de Gunko, que tá aparecendo aí agora no começo do arco de Elbaf, que é uma das cavaleiras sagradas aí que tá aparecendo, todo mundo tava bastante hypado pra ela e tal, e que o design dela foi revelado recentemente. Ela tem um design mó maneiro, inclusive, é um negócio meio steampunk, né? Um chapéu, uma roupa um pouco mais específica, mangas longas. Ela apareceu recentemente no último capítulo junto com o clone do personagem do Shanks, porém, ela teve esse detalhe engraçado que parece que ela esqueceu as Carça. E isso acabou trazendo à tona um dos memes mais engraçados que já existem aí no universo de One Piece em geral, né? Que é o famoso conceito das personagens femininas que recentemente elas só não gostam mais de usar calças no universo. E isso virou um meme no Twitter, no YouTube e em outros lugares também, porque as pessoas acharam esse design engraçado. Teve pessoas, inclusive, que ficaram um pouco indignadas, acharam um dos piores designers que já apareceram em One Piece. Nossa, muito ruim e tal. Teve gente que foi lá e refez esse design, tipo, foi lá e desenharam umas calças da menina pra poder deixar ela mais jeitosinha. E o pior é que ficou realmente bem estilosinho de fato. Mas enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, pra poder me ajudar a bater 200 mil inscritos mais rápido, beleza? Senta aí e vamos nessa, vai. Vem comigo. Mas, antes de começar a falar sobre as personagens femininas, sobre as roupas e tudo mais, uma pergunta pra você que tá assistindo o vídeo. Na sua cabeça, mano, você já pensou como seria se você tivesse a chance de puxar um papo com um personagem de anime, tipo, sei lá, a Nami de One Piece? Então, deixa eu falar pra vocês, tem esse aplicativo top que tá patrocinando o vídeo aqui hoje, que é o Talk. Ele é aquele famoso tipo de aplicativo que é bastante simples em geral, né? Pra conversar com algumas inteligências artificiais que imitam o jeito, trejeitos, falas e personalidades de personagens de obras que você provavelmente gosta e que servem em geral pra você se divertir. Naruto, Goku, Sukuna de Jujutsu Kaisen, quem você imaginar. Eu acho esse tipo de aplicativo bastante divertido, por sinal, pra você poder passar tempo ou se divertir com algumas coisinhas. Tem vários vídeos da internet de pessoas que brincam com as suas versões de inteligência artificial. Eu acho sempre engraçado. Inclusive, fui só de sacanagem falar com dois personagens aleatórios aqui pra poder mostrar como é que funciona esse aplicativo, porque ele também tem chat de voz. Tipo, eu fui falar com a Nami de One Piece, por exemplo, pra perguntar o que ela achava das roupas dela. Só que sem querer eu fui burro e entrei na versão espanhola e ela começou a falar em espanhol comigo. E aí depois eu tive um maravilhoso momento em que eu fui falar com o Zoro sobre o que ele achava das roupas das personagens femininas de One Piece, e ele disse: as mulheres podem vestir o que quiserem. O Zorão feminista está online. Enfim, rapaziada, eu achei que esse aplicativo é bem legal, inofensivo e divertido também, fora que você pode personalizar seus próprios personagens e é de graça. Então, não esquece de baixar ele aí no link na descrição ou no comentário fixado. E agora sim, vamos continuar com o vídeo. Tá bom, então, o que tá acontecendo com One Piece atualmente? Pra quem não acompanha geralmente a história, jovens, sabe que não é uma coisa de tempinhos aí que as personagens femininas de One Piece, assim como de vários outros anime shonen em geral, né, usam o mínimo de panos disponíveis que tem na história, mas recentemente tem acontecido umas coisas bastante engraçadas. Pra poder ser sincero com o mangá de One Piece, pra quem acompanha o SBS, que, caso você não manje o que é, são os capítulos extras que acontecem de One Piece, onde o Oda vai respondendo várias perguntas, dúvidas e tal, ele faz umas artes maneiras também. Nesse último arco do mangá, em Egghead, rolou uma pergunta bastante engraçada, porque algumas das pessoas do público tinham começado a perceber que o mangá tinha começado a ter altos close de partes traseiras de personagens por nenhuma razão, e quando os caras começaram a perguntar, tipo, Oda, que isso, brother? Ele acabou por responder que isso justamente aconteceu porque recentemente ele tinha aprendido como é que se desenhava nádegas. Aí ele achou engraçado e decidiu que ele ia fazer mais, ele ia colocar mais no mangá dele, e realmente ele começou a colocar mais mesmo, tipo, o máximo que ele conseguia. Isso começou a chamar um pouco mais de atenção das pessoas e estourar um pouquinho as bolhas em geral, né, jovens? Lá pelo arco de Egghead também, né? Porque lá aconteceu de todos os personagens terem visuais novos, que todo mundo gostou bastante, menos os designs das personagens femininas, tipo Nami, Robin, aquela menina lá da CP0, por exemplo, que elas têm todo o design igual aos outros, só que não existem calças femininas mais no universo de One Piece. E eu diria pra vocês que isso levanta uma discussão ali pelo pessoal da fandom de One Piece, não exatamente, mas eu diria pra vocês que levanta um pontinho meio de comédia engraçado, né, jovens? Pra todo mundo que já acompanha One Piece há bastante tempo, sabe que a gente tá falando de um Battle Shonen, né? Ou seja, não temos nada novo sobre o sol. Animes e mangás que são feitos conhecidos como Battle Shonen, jovens, geralmente a gente sabe que eles são feitos muito mais focados ali e visados em adolescentes. Estão começando ali a sua fase dos 11 até os 17, 18 anos. E esse tipo de mídia em geral, jovens, a gente poderia comparar muito fortemente com tipo, sabe aqueles RPG medieval online que você consegue jogar de graça no teu PC ou no teu celular? É aquele clássico meme do RPG medieval que você vai comprar uma armadura pra um personagem masculino e a armadura dele é pica, tem uns negócios
zica, másculo, umas caveiras, uns machado maneiro e tal. E aí quando você vai comprar uma armadura pra uma personagem que é mulher, é um biquíni. Então, isso é feito pra vender. Os caras que fazem esse tipo de projeto, tipo esses RPGs medievais, por exemplo, fazem na ideia de que quem vai jogar isso daqui é geralmente tipo moleques de 13, 14 anos, por exemplo. Então quem vai jogar com aquele personagem musculoso, com armadura máscula de caveira, não sei o que e tal, é um molequinho de 13 anos. E quem vai jogar com a personagem feminina de biquíni também é um molequinho de 13 anos. Mesmo que mulheres consigam jogar esse tipo de jogo, geralmente eles são feitos pensando mais no público-alvo em geral, né? E One Piece é aquele famoso tipo de shonen que já é bastante velho, já, mas tipo, o bagulho começou nos anos 90, né? E desde o início da história, One Piece sempre foi uma boa sátira a respeito de vários traços da fisionomia humana. Justamente por isso, inclusive, boa parte do pessoal que assiste, quando você tá inserido ali dentro do universo de One Piece, você nem se incomoda, por exemplo, com a anatomia estranha das mulheres, por exemplo, de One Piece, até porque não existe absolutamente nenhuma anatomia normal em One Piece. Desde o capítulo 1 da história, traços humanos sempre foram bastante exagerados, né? E muito específicos. Ah, um personagem é velho no universo de One Piece. Não, ele não é velho. Ele tem que ser uma almôndega derretida, assim, morrendo, destroçando. Os tamanhos de One Piece é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas do universo dos animes, porque eles não fazem o menor sentido. Você consegue encontrar um cara que ele é tipo assim, ah, é só um cara normal que ele tem uma loja. Por alguma razão ele tem 4 metros de altura. Aí do nada você vai ver ele tem um irmão gêmeo que tem 1,12 m. E são gêmeos, irmãos. E eu gosto que o Oda ele não faz a menor questão também de ser coerente com a questão do tamanho dos bonecos. Eles mudam de tamanho, é muito bom isso. Tipo, você vai assistir o arco da Big Mom, por exemplo. Você tá vendo ela lá, ela é um Yonkou, ela tem tantos metros de altura. Aí do nada ela fica maior. Você passa para o próximo episódio, ela tá menor. Aí ela cresce, diminui, cresce, do nada. As expressões dos personagens também são ultra exageradas. Quando um cara assusta, ele não assusta em One Piece, né? Ele assusta. E assim também é com as personagens que são mulheres bonitas, né? Tem um exagero. Ao invés delas serem provocativas, tipo um pouco provocativas, não, elas usam o mínimo de roupa que tem disponível na história. Ao invés delas terem um pouco de corpo, elas são literalmente 2 bolas em cima, 2 bolas embaixo e um boneco palitinho. E eu acho, gente, que muito dessa coisa das pessoas terem se impressionado com isso já nesse ponto da história, né? Tipo, quem leu o mangá já leu aí no mínimo 1.100 capítulos, então isso daí não é nada de novo pra quem já leu One Piece há bastante tempo. Mas como eu acredito que o One Piece, genuinamente, jovens, nos últimos anos eu acho que ele tem se tornado um pouquinho mais popular, né? Não sei se vocês perceberam, mas talvez por conta da série da Netflix, o anime ter vindo dublado pra cá pro Brasil, o anime tem chegado em muitas pessoas que estão conhecendo a obra agora, ou que inclusive até não conhecem a obra, mas falam, comentam sobre no Twitter, TikTok, redes sociais e tal, que é uma coisa que bastante gente faz em geral, né? Tipo, comentar, meu Deus, olha esse design aqui, e a pessoa não viu a história. E eu acho que justamente por conta disso, tem bastante gente se impressionando com coisas que pra quem acompanha One Piece, são 0% impressionáveis de forma geral, até porque, na maioria das vezes, pelo menos no mangá da história em si, eu não acho que isso chegue a incomodar tanto, pelo menos em algumas situações. Tipo, as roupas de Egghead, por exemplo, eu não acho que elas necessariamente são apelativas e isso é ruim. Eu só acho elas feias mesmo, tipo essa botona gigante, parece que a pessoa tá usando uma galocha sem a calça, com um bagulho em cima. Nossa, é mó feia essa roupa, mano. Eu não consigo identificar direito por que ela é feia, mas ela é só feia. E eu não acho ela feia só pra alguns personagens, não. Tipo, a roupa de Egghead do Zoro eu também acho feia, tá ligado? Tipo, mó esquisito, verdão. Sei lá, mano, parece que ele é um garoto propaganda de um programa infantil. É esquisito, não gostei não. Por isso a gente vai pegar outras roupas, como por exemplo, a roupa da Nami pós-time skip, vamos supor, que a gente poderia dizer que não é apelativa exatamente, mas ela é provocativa, digamos assim, é uma calça com um biquíni. Eu acho ela maneira, na medida certa. Tem outros designs da Nami que também são um pouco provocativos e ainda assim são massa. Mas, gente, eu acredito que sim, existem alguns problemas com esse tipo de situação que acontece recentemente no One Piece, porque acho que o zoado é que às vezes, pra algumas pessoas foram várias, pra mim eu acredito que foram só 2. Tem algumas vezes que o Oda perde um pouquinho a mão nessa coisa de fazer o exagero. Essas 2 vezes que eu falei pra vocês, eu acredito que estão aparecendo aí na tela em geral, foi em Dressrosa e em Egghead, com o personagem da Rebecca, e em Egghead com o personagem da Bonnie. Pra quem não se lembra, basicamente em Dressrosa a gente tinha aquele personagem lá que era a princesa Rebecca, que ela era uma gladiadora que ficava no Coliseu. É um daqueles exemplos que eu falei pra vocês que eu não conseguia pegar direito o que era pra ser o design dela, se era pra ser provocativo, se era pra ser apelativo, ou só era pra ser feio mesmo, ou só era pra ser esquisito. Ela usava botas, um capacete e uma espada. O resto, o mínimo possível que tiver de roupa disponível, eu tô aceitando. Eu achava engraçado, mano, parecia que ela tava tentando, sei lá, fazer um cosplay de Sonic gladiador pelado e de tênis. Genuinamente era um design estranho. A sensação muitas vezes que eu tinha vendo essa parte de One Piece, por exemplo, era que além das roupas esquisitas, a proporção dos personagens ser tão zoadas, muitas vezes parecia que eu tava vendo uma proporção de um hentai japonês, ao invés de um anime shonen. Era meio tosco. E no caso do personagem da Bonnie em
em Egghead, eu acho que é zoado porque justamente no arco que eu falei pra vocês que começou a ter um monte, né, desse tipo de cena de bunda, cena de foco e tal, que o Oda aprendeu a fazer fanservice, agora ele gosta de fazer de vez em quando. Porém, o personagem da Bonnie, pra quem não se lembra ou não sabe, a aparência verdadeira dela é assim, essa aparência de gurizinha mesmo, porque ela tem 12 anos de idade. Mas ela tem uma fruta que dá o poder pra ela de mudar a sua idade e a idade das coisas em geral, né? Ela pode encostar em você, você fica velho, você fica mais novo e tal. E ela faz isso justamente com ela mesma, praticamente o tempo todo, né? Pelo menos até o momento que ela tinha aparecido em Egghead, ela sempre aparecia com uma forma um pouco mais adulta. E mesmo nesse arco, tem um monte de cenas onde ela tá com um corpo de adulta, né? Ela tá com a aparência de adulta, e você tem cenas com pouca roupa, você tem ângulos, você tem umas cenas que, sabe, fica meio esquisito. Muitas pessoas, inclusive, na época, falaram que isso era uma coisa da Toei Animation, né? Que quando chegou as cenas no anime, o pessoal da Toei foi lá e apelou bastante pro lado da Bonnie, mas na realidade não foi o que rolou. Isso são cenas que já vieram do mangá. No mangá já tinha ela com pouca roupa, no mangá já tinha ângulos meio apelativos, o que os caras do anime fizeram foi só animar as cenas, que sinceramente eu achei meio desnecessário e sem sentido. Ok, se ele quiser fazer uma parada dessa de vez em quando com personagens adultas que tem um visual e um design legal, mas eu realmente não gosto muito da ideia de estragar designs em prol de fazer cenas apelativas por zero razões. Como eu falei pra vocês, aquela roupa da Nami do pós-time skip, por exemplo, é uma roupa legal, apelativo, mas não é horrível, não é feio. Agora, compara com as roupas de Egghead, por exemplo. São roupas que, genuinamente, toda vez que eu bati o olho, eu ficava, nossa, que roupa feia, mano. Inclusive, vale esse destaque também, eu achei as roupas dos personagens de Elbaf, né, do Chapéu de Palha, muito maneiras. A Robin, a Nami, todos os personagens ficaram muito bonitos. Inclusive, no próprio arco agora de Elbaf, tá tendo um monte de designs bastante legais. Nos últimos capítulos, por exemplo, apareceram duas minas gigantes lá, que são a Gerd e a Ripley, por exemplo, que elas têm um design muito mais tranquilo, né, um negócio mais nórdico. O design da Gerd, inclusive, eu achei fofinho, muito bonitinho e tal, e a Ripley tem um design mais normal de One Piece. Mas mesmo assim, o design dela é muito massa também. Esse design da personagem nova, da Gungo, que apareceu, sinceramente, pra mim, jovens, não me incomodou exatamente, eu só achei engraçado, porque genuinamente soa engraçado por conta do contexto da personagem também, por ser uma cavaleira sagrada e tudo mais, e principalmente por causa do conceito de que parece que ela usa as mangas da blusa dela pra poder bater. Então é como se ela usasse essa quantidade grande de roupas que ela usa pra acertar. Eu vi até uma galera zoando, inclusive, falando que tipo, se ela usa as roupas pra poder lutar, então ela já enfrentou algum inimigo antes de chegar ali, porque as calças já foram. Pra mim só soa meio engraçado mesmo. Eu acho que, pessoalmente dizendo, se o Oda quiser dar uma exagerada nisso conforme ele vai fazendo o mangá, mano, o mínimo se pá que ele poderia fazer é dar uma consistência legal pros designs das personagens, ao invés de só ficar arrancando as calças deles assim, enquanto vai avançando a história. Porque no ponto atual onde tá, eu sinceramente acho que das últimas vezes que ele tentou fazer isso, só ficou feio mesmo, sabe? E aí já vai de consequência pra quem estiver lendo também, jovens, é legal lembrar, inclusive, que não é como se isso daqui fosse o fim do mundo também, né? Como se esse vídeo aqui fosse uma coisa extremamente importante de One Piece. Pelo menos até onde eu acho, você nunca vai ver uma pessoa dropando um mangá de One Piece, porque tem fanservice. Pelo menos na minha cabeça, até onde eu acho, você nunca vai encontrar um brother seu que fala, mano, você viu o último capítulo de One Piece? Não, mano, não consegui ver. Dropei a história. Por quê? Mano, você viu a roupa da Nami? Tá mó feia, menor. Eu acho que isso nunca aconteceu. Se já aconteceu, coloca aí nos comentários que eu vou achar engraçado de ler. A gente sabe que One Piece é uma obra bastante gigante em geral, jovens, e vamos ser sinceros também? Você que já leu One Piece e está lendo até aqui, 1136 capítulos. Você não tem nem a opção de parar mais, brother. Você tá condenado. Você não consegue parar. Você vai ler esse bagulho aqui até o final, porque agora que você já leu isso daqui tudo, já perdeu esse tempo todo de vida, você quer saber como acaba, né? Então, pois é. Mas enfim, gente, quero saber a opinião de vocês que estão assistindo aqui esse vídeo. O que vocês acham a respeito disso? Acho que o design novo da Gunko, da nova personagem, ficou zoado? Que não ficou zoado? Inclusive, vale-se um destaque aqui também. Se ela tivesse calças, que notas vocês dariam pro design dela? Acham que teria ficado muito massa? Que ela seria um dos personagens mais estilosos aí da obra até então? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais!